Boa noite, gente. Um errinho de percurso aqui hoje, tá? A live um pouquinho mais tarde, o irmão tá lá na África e eu acho que o horário nosso não fechou. Não sei se é dia, se é noite, se é 10 horas da noite lá. Mas vamos que vamos pra cima, tá bom? Pra cima do meu cabelo, que tá uma benção, né? Tô escabelada aqui, eu fiquei bem perdida, né? Tô desde as 8h20, pensei que o irmão tinha sumido, né? Pra quem tá entrando hoje falando sobre namoro, galera que tá solteira já bota a sofrência, viu? Namoro de uma perspectiva cristã, livro do irmão Batista. Ai, eu tô medonha, tá? Mas eu tô aqui, isso que importa. Isso que importa. Excelente fazer live todo dia. Boa noite, Josiane, Deus abençoe. Gente, se as lives não derem certo, pelo menos eu aprendi a fazer esse negatinho aqui no olho, tá ligado? E eu nunca fiz tão rápido, porque tem que fazer rapidão e vir pra tela. Vamos entrar. Só que falta não é, o Facebook não aceitar hoje. Entrou. Ah, bem-vindo, irmão Batista. Que bom. Eu pensei que eu tinha sumido e me deixado aqui na solidão. Ia falar sobre namoro sozinha daí. Boa noite, minha irmã Keila. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Eu havia apanhado, né, sono e estava no quarto mesmo, depois de dormir. Acho que algo me tocou para que eu acordasse. Então eu acordei e disse: "Epa, temos uma live com a irmã Keila." Então, epa, tive que pegar o celular, o auricular. Yeah, aqui estou. Com certeza quem te despertou foi o Senhor, porque com a minha oração forte aqui que eu fiz, Senhor, Certo. eu disse bem assim, ó, Senhor, faz um milagre aqui. Aí se apareceu, daí se surgiu, né? Mas eu tô me Amém. acostumando. Ontem faltou luz, hoje o irmão dormiu, né? Então vamos. Certo. Acontece. Muito obrigada por estar participando, tá? Sim. Alegria, é uma alegria enorme, né? É uma alegria enorme ter recebido este convite. Para mim é muito bom quando temos aquele momento de compartilhar daquilo que nós sabemos, né, com os nossos amigos, nossos irmãos na fé. Nunca é demais. E também grato pelas recomendações do vídeo que a irmã havia feito. De certa forma, isso nos ajuda bastante a divulgar, né, os nossos trabalhos. É assim que a pessoa vai ser conhecido, é assim que as pessoas vão conhecendo os nossos trabalhos, porque sozinhos nós não conseguimos caminhar. É por essa razão que necessitamos sempre de pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Então, agradeço bastante, minha irmã Keila. Então vamos começar, né? Amém. Que horas que é aí? Porque eu não sabia se era de noite ou de dia. Ah, e é curioso saber que aqui já é quarta-feira. Nós aqui já entramos num outro dia. Mas aqui também não é aqui também é quarta-feira. Não, aqui eu falar quarta, quinta, aliás. Aqui já é quinta-feira. Ah, tá, que legal. Que horário é aí agora? É, aqui já são uma hora da manhã. Ah, por isso que tu pegamos sono, então, né? Ah, Yeah. aqui é recém 9h20, né? Ah, Então, primeira pergunta, qual foi teu primeiro contato com o Brasil? bom, eu lembro-me que eu comecei a ter contato com alguns amigos brasileiros, isto é, no ano de 2014. 2014, através de uma página que eu seguia, de um pregador brasileiro, só que eu me esqueci o nome.
Então segui aquela página e fiz período de amizade em alguns amigos brasileiros, alguns me aceitaram. De lá para cá comecei a manter aquela comunicação. Eu como tenho um hábito, né, de começar a publicar alguns textos, algumas frases, então aquilo levou, né, muitos amigos brasileiros a começarem a curtir os meus posts, enviaram mensagem, então começamos a ganhar muita intimidade, foi indo 2, 3, 4, 5 pessoas, até então hoje 90% dos meus amigos nas redes sociais são brasileiros, tanto no Facebook, tanto no Instagram, tanto no WhatsApp, tanto no Telegram, inclusive tanto no meu canal da YouTuber, Batista José BJ, a maioria são brasileiros. E tem sido uma grande bênção. É uma grande bênção ter a companhia dos meus irmãos brasileiros. Tem sido uma grande bênção. E já veio para cá alguma vez? Não, ainda não, mas é a previsão de vir ali, isso não sei quando, até porque está me impedir, é mesmo a minha formação, eu estou fazendo uma formação de engenharia informática, então ele está a impedir um pouco, mas creio que assim que terminar, queira Deus, esse é meu desejo, é meu sonho mesmo, conhecer o Brasil, conhecer alguns amigos, talvez que queira Deus poder conhecer a irmã Keila, o reverendo Carlos Amém, vai Oliveira, conhecer, vai. assim como o Renato Vargi, um escritor brasileiro, que se tornou meu amigo, pela graça do Senhor, se tornou meu amigo, e até fico admirado, fico tão admirado como é que isso aconteceu, porque ele é um autor muito famoso às vezes as pessoas admiram mesmo, inclusive até ele enviou 9 livros dele para mim, 9 livros de sua autoria para mim, e foi uma grande bênção desfrutar dos mesmos livros. Mas o irmão também é famoso aqui, viu? Para nós isso já é famoso também. Amém, minha irmã. Amém, amém. Fala um pouquinho sobre a tua conversão, como é que foi? Bom, eu tenho 8 irmãos biológicos, neste caso. E dentre esses 8, eu sou o terceiro filho. Totalizando assim, né? Somos 9, comigo é 9. 8 irmãos, comigo 9. E sou o terceiro filho. E no ano de 2014 a 2015, o meu irmão mais velho foi o primeiro a ser alcançado pelo Senhor de forma graciosa. E foi mesmo neste período onde ele orava intensamente pela nossa conversão, não somente para a minha conversão, mas também para a conversão dos meus pais, dos meus irmãos pequenos. E ele orava constantemente. E aquele momento que nós costumávamos anotar que ele estava orando por nós e zombávamos, costumávamos a rir um pouco. Às vezes eu falava, olha, que estão orando por nós, que engraçado. E a mãe, ele tinha tanta fé no Senhor, tanta fé mesmo, que as suas orações geraram impacto. Até então, nesse mesmo percurso do ano 2014 a 2015, o Senhor me alcançou de forma graciosa, porque meu irmão orou muito por mim, ele pregou tanto a palavra de Deus e comecei a ter contato com certos pregadores, um deles mesmo foi Paulo Júnior. E aí, como todos nós sabemos, o pastor Paulo Júnior, ele aperta muito, então seus sermões mesmo eram muito forte mesmo. E graças ao Senhor, comecei a conhecer a palavra do Senhor, comecei a me aprofundar mais no conhecimento e foi uma experiência extraordinária. E há muitos pecados, algumas devassidões, muitas outras coisas que eu fazia, só havia já abandonado por amor a Cristo, porque eu entendia
que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos liberta do império das trevas, nós não devemos mais viver como se fosse pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Então temos que ter uma nova vida. Então, havia nova vida, é claro, né? Isso não implica dizer que eu não falhava, que eu não pecava, e mais, só que eu já não olhava mais o pecado como outrora olhava. E aí eu olhava o pecado como algo que ofende a santidade de Deus, olhava o pecado como algo que o Senhor abomina e que eu também devo abominar. E foi assim, basicamente poderíamos até só fazer uma live se fosse para nós detalhar todos os aspectos da minha conversão. Certo. E quando que tu começou a escrever? Bom, eu odiava, primeira coisa, a disciplina língua portuguesa. Eu não gostava da língua portuguesa, não gostava. E eu, às vezes, quando entro no meu Facebook e vejo as publicações de 2014, 2015, fico com vergonha. Eu pergunto se era eu mesmo quem escrevia certas frases. Aquilo cheio de muitos erros, muitos erros mesmo, muitos erros na escrita. Você até fala, meu Deus, fogo. É assim mesmo que eu escrevi, você fica assim, admirado. Mas foi no período de 2014 e 2015 em que, aqui na minha cidade, muitos adolescentes de 14, 10 anos, 16, muitos queriam aderir relação amorosa, todos queriam namorar. E eu também já estava com esta previsão, né, essa pretensão de falar, por favor, já aderir a uma relação. Só que eu lembro-me que naqueles mesmos dias, algo assim do gênero, eu havia ouvido uma pregação do Paulo Júnior com o título Namoro Cristão. E aí a pregação foi tão dura, mas tão dura mesmo, tão dura, que eu não consegui me conter. Naquela noite eu chorei tanto, tanto mesmo, e eu dei conta que eu estava me apressando, que eu não poderia então aderir a uma relação, e eu chorei tanto. E pedi ao Senhor para que Ele me ajudasse, e ao mesmo tempo comecei a sentir uma chama ardendo no meu coração, como Martinho Lutero ele sentiu essa chama. A chama ardia no sentido de eu fazer alguma coisa para despertar muitos líderes, para despertar a galera, nesse caso, os adolescentes. Opa, acho que caiu aqui. Irmão, tá aí? Vou colocar de novo. Vou enviar o convite novamente, tá? Caiu. O irmão consegue enviar pra mim o convite? Aqui. Agora vai. Voltou? Acho que acho que era problema da rede. Pode ser, né? Tá bem longe, né? Eu só espero que essa rede não dê a bandeira, né? Queremos chegarmos até o fim, ou até então, ter pelo menos 50 ou 60 minutos, né? E não queremos que a rede nos dê a bandeira logo no início. Então, voltando basicamente no que eu estava dizendo, naquele mesmo período,
e eu estava a sentir uma chama ardendo no meu coração, e a fim de fazer alguma coisa para despertar. Só que eu não tinha como fazer. Primeiro, não conhecia esta mesma temática como hoje eu conheço, e não tinha materiais de apoio, eu não sabia. É como se fosse, quero fazer alguma coisa, mas como fazer? Então era muito difícil, mas eu lembro-me que recebemos um pregador na nossa igreja e ele falou um pouco a respeito desse assunto. E aí, depois dele falar um pouco a respeito desse assunto, eu fiz algumas anotações e comecei a escrever. E a ideia era apenas escrever 2 folhas, só 2. E primeiro aquelas 2 folhas, com alguns pequenos princípios básicos, e oferecendo os líderes para que os líderes pudessem ensinar aqueles princípios nas suas congregações. Só que quanto mais eu tentava me aprofundar, escrevendo 2 páginas, vinha a ideia, escreve 3, oh, escreve 4, escreve 5. Então, paulatinamente, comecei a ampliar a obra, só que também eu estava com tantas dificuldades, conforme havia dito, né, anteriormente, eu odiava a língua portuguesa. Então, eu estava, meu Deus, aqui não está vendo nada, e essas coisas de gramática, acentuação, era muito difícil. Era muito, Hoje, mas muito hoje o difícil. irmão escreve melhor que eu, tá? Porque eu olho pros meus textos, é terrível a gramática. Certo, mas eu creio que quanto mais fazermos alguma coisa, Ih, será que caiu de novo? Voltou. Acho que voltou agora. Internet tá uma benção. Ô, Glória. O irmão tá me ouvindo? Ó, opa, irmão, já se acostuma. Brasileiro não desiste nunca, tá? Então a gente vai indo assim, saindo e entrando ali. certo. Então, quanto mais, conforme eu havia dito, quanto mais nós fazermos aquilo que nós queremos, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, comecei a fazer, para fazer, mas depois eu entrei em um estado de desespero. Primeiro, porque eu sabia, meu Deus, não vou conseguir. E aí depois, quem vai me organizar o mesmo trabalho? Epa, eh, como é que eu vou levar isso na gráfica? Eu não conheço uma gráfica. Quem vai me dar os valores? Meu Deus, entrei já em estado mesmo, de desespero, peguei a obra, isto já no ano 2015 a 16, guardei. E aguardei a obra. E no ano de 2019, o meu tio disse algo para mim. Eu havia dito assim, tio, eu estou escrevendo um livro, Namoro na Perspectiva Cristã, e claro que o título, e eu usei esse título para mostrar que eu não estou a tratar na cosmovisão do mundo. Porque quando falamos de namoro, se eu dissesse apenas namoro, as pessoas poderiam entender de várias vertentes. Namoro, né, do mundo, quando falo do mundo, um namoro que obedece muitas outras coisas que parece que o homem que está no centro. Então eu usei namoro na perspectiva cristã para mostrar que é Deus que deve estar no centro desta mesma relação. Então falei para o meu tio disse, se você sentes a chama de escrever ardendo no seu coração, então continua. Se você esperar ter 25 anos, 30 anos, te garanto, você não vai conseguir publicar nem sequer a tua primeira obra. Parece que aquelas palavras serviram como flecha no meu coração. Então eu disse, meu Deus, então tenho que fazer isso. Então no ano de 2019, comecei novamente com a obra. Mas comecei a orar ao Senhor, Senhor, abre as portas para mim, me ajuda. Então, de repente,
um meu amigo brasileiro que eu lhe conheci em 2014, algo assim do gênero, que estava a desaparecer mesmo. De repente me enviou uma mensagem e disse: Irmão Batista, eu tenho meu amigo chamado Carlos Oliveira, ele é dono de uma editora. Que tal você conversar com ele? Ele pode talvez te ajudar nessa questão. Eu disse: tá tudo bem, manda o número desse teu amigo. Era o número do reverendo Carlos. Então mandou o número, eu fiz questão de enviar mensagem para ele, graças a Deus ele atendeu o meu pedido. Epá, me tratou com tanto carinho, fiquei muito feliz da maneira, o seu tratamento. E aí ele disse: você já tens a obra? Eu disse: sim, já tenho a obra. Disse: tá tudo bem, então faz assim. Envia para mim, eu vou analisar a obra, depois vou falar para você basicamente o orçamento de tudo. Queres quantas cópias? Eu disse: não, numa primeira fase me faz só 100 exemplares, porque eu também ainda estava sem dinheiro nesse sentido, então se estava falando tudo aquilo é só pela fé. Então ele disse: tá tudo bem, não tem problema. Ele fez, ele disse: o livro provavelmente terá mais de 120 ou 121 ou 122 páginas, algo assim do gênero, e pode corresponder a R$ 1.000 no vosso dinheiro, R$ 1.000 e a R$ 1.000 e algumas percentagens. Aqui no nosso dinheiro, nós falamos de 100 mil e 125 mil quase. Uma vez que as nossas moedas são diferentes. Vocês me ouviram, Maquila? Sim. Então, ele falou aquilo. Só que até antes de enviar para ele, eu queria acrescentar mais algumas dicas. Até antes de contar essa parte, eu poderia contar a outra. Então, antes de enviar no reverendo Carlos, é quando o pastor Renato Vares me enviou uma mensagem no Facebook, me saudando, falando: pá, preciso conversar contigo, eu dei conta que algumas vezes eu partilho as minhas frases, estou surpreso em saber que em Angola tem pessoas que me acompanham. O pastor Renato Vares foi o primeiro a me enviar mensagem, então eu conversei com ele, algo assim do gênero. Ele ficou tão feliz, até partilhou com o Franklin Ferreira. Então eles me publicaram todos deles, estamos felizes com um camarada, Batista, algo assim do gênero. Então eu manifestei no Renato Vargi sobre essa questão. Ele disse: eu não te recomendaria um reformador, uma obra de um reformador, porque os reformadores do século XVI, algo do gênero, tantos puritanos, é raro, ninguém tratou de namoro. Ninguém tratou de namoro como tal. Eles trataram de casamento. Essa terminologia namoro não soava assim muito bem para ele, porque a ideia era muito diferente naquela época. Mas eu, como escrevi um livro, ele escreveu um livro, só que não está próximo de mim. Poderá mostrar com o título namoro.com. Disse: vou te enviar o meu livro. Certo. Disse: vou te enviar o meu livro para ver se consegues tirar alguma coisa. Então, quando ele enviou os 9 livros, então comecei a já ver as mãos do Senhor por meio do pastor Renato Vares me enviando um material dele, um dos seus livros para sair com material de apoio. Conversei com um pastor, um escritor muito famoso, não sei se você conhece, André Sanchez, um que escreve muitos artigos. E aí ele também me orientou: entra no meu site, aqui está, tu tens todo o direito de tirar alguma. Então, foi quando então recebi o convite desse meu amigo para entrar em comunicação com o Renato, com o reverendo Carlos. E assim foi. Depois, alguns meus amigos brasileiros, quando se aperceberam do meu interesse em querer já publicar no ano de 2020, eles fizeram contribuições. Alguns começaram a enviar 10 reais. E cada um consegue enviar uma quantidade de acordo com seu próprio coração. E aí, só mesmo dos valores que eu recebi dos meus amigos brasileiros, já correspondia a 50% dos valores que a editora pediu para mim. Então, depois fiz questão de fazer o último remate final, neste caso, que é mesmo enviar alguns valores a partir daqui para lá. Pois, embora também tínhamos uma grande dificuldade, de tal maneira que foi meu avô do Reino Unido que enviou os mesmos valores a partir da conta do reverendo Carlos. E assim foi. Graças a Deus a obra foi publicada. Amém. Sabe que
Eu sou muito grata ao irmão Carlos, também um amigo meu, né, Carlos Oliveira. Se hoje eu estou fazendo live, foi graças a um convite dele. Ele foi o primeiro convite, ele me convidou, Keila, vamos marcar uma live? E ali eu me descobri fazendo live daí, sabe? Certo. Foi a primeira com Amém. ele, foi uma bênção. Falamos sobre os Amém. 5 pontos do calvinismo. Amém. Tu também é poeta, né? Como é que aconteceu a poesia na tua vida? Essa questão. Primeiro que também eu não apreciava tanto poesias como tal. Eu não apreciava, mas depois comecei a ganhar um interesse, porque eu convivo com alguns meus amigos poetas, e aquilo começou. Acho que isso é algo muito bom, né? Poesia. Então comecei a escrever, e após, embora outros faziam poesia já se curta e objetiva, eu fazia ou é poesia ou é teologia como tal. Então, se fazia um texto tão grande, eles falavam, não, até não precisa ser um texto tão exaustivo como tal, pelo menos resume, coloca aquilo que é o mais importante. E, epá, assim pelo menos facilita os leitores. Então, comecei a me aprofundar. E já não tinha já dificuldade com a questão da língua portuguesa, porque algumas regras gramaticais, só começou já a saber como que se faz empregando, o uso da vírgula, o uso da crase. Então, havia escrevido uma primeira poesia, até que a primeira poesia, basicamente, vamos ficar com uma prosa, com o título Lembranças. Depois foi aquela que eu fiz uma conjectura com o livro de cantares, o título era como eu gostaria ser o seu Gênesis e viver com vocês romances de cantares, não simplesmente para te encantar, mas para descartar toda a possibilidade de um apocalipse nos destruir ou nos separar. Mais do que escatologia, teu amor constrange meu coração, baralha minha mente. E algo assim do gênero. Então foi algo muito bonito e, epá, e fomos indo mesmo, né? Aprendendo, 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 e creio que irei ainda aprender ainda mais essa questão mesmo de poesia. Benção.